Olá, olá, tudo bem com você? Estamos hoje no capítulo 31 do livro Erros e Acertos de 40 Mulheres da Bíblia. O tema de hoje é: Ela foi cúmplice do pecado do seu marido. Você pode ler essa história no livro de Atos 5, de 1 a 10. Hoje a reflexão será sobre Safira, a esposa de Ananias. Um relato bíblico que fala da realidade da igreja primitiva. Barnabé tinha acabado de doar aos pés dos apóstolos todo o dinheiro da venda de um campo que possuía. Então, Ananias teve a mesma ideia. Juntamente com sua mulher, vendeu um campo. A diferença é que eles planejaram e executaram um plano de reter parte do dinheiro para si, colocando aos pés dos apóstolos apenas o restante. Não quero me ater ao valor em si, pois ninguém estava obrigando o casal em questão a fazer tal doação. A gravidade do ato está em mentir, pois eles colocaram aos pés dos apóstolos um valor que, aos olhos de todos, era o valor total da venda. Talvez querendo impressionar a opinião pública ou competir com a generosidade de Barnabé. Não sei exatamente o que se passou pela cabeça deles para reter uma parte, sendo que Deus não estava lhe exigindo nada. Se eles tinham suas necessidades, poderiam ficar com tudo para si, mas o erro foi a hipocrisia, a aparente piedade que foi duramente combatida por Pedro e fatalmente condenada por Deus. Depois de dar o último sermão para Ananias, Pedro presenciou a morte dele imediatamente. Quando Safira chegou onde Pedro estava, não sabia o que tinha acontecido com seu marido. E confirmou a Pedro a mentira que havia tramado, dizendo a ele que o valor da doação foi o preço total da venda. Então Pedro lhe deu o último sermão e a viu morrer de forma fulminante na presença de todos, assim como aconteceu com Ananias. A Bíblia diz que eles foram enterrados juntos e que este episódio gerou temor em toda a igreja e em todos que ouviram falar dele. Mulher, entenda, você será cobrada sempre que for cúmplice dos pecados de seu marido. Há uma visão romântica do casamento que diz que amor é cumplicidade, e muitas mulheres interpretam isso como a capacidade de acobertar os erros do seu marido. Você já parou para pensar que Safira poderia ter salvado a sua vida e a vida do seu marido se o tivesse exortado? Se tivesse se negado a participar desse plano hipócrita? Infelizmente, muitas mulheres estão sendo sentenciadas à morte, juntamente com seus maridos, porque são mais fiéis a eles do que a palavra de Deus. São cegas guiando cegos, ou sendo guiadas por cegos. Ambos cairão no abismo. A voz de Pedro deve ecoar em nossos corações e frutificar, gerando arrependimento. Antes que a dura mão do Senhor venha sobre a nossa vida por causa da nossa dura cerviz. Não dá para viver achando que Deus pode ser enganado por nossa aparente espiritualidade. O que fazemos que não é verdadeiro pode impressionar uma igreja inteira, uma cidade inteira, mas não impressiona a Deus. Pelo contrário, provoca nele a ira. Deus abomina toda forma de mentira e a vida aparente é um estilo de vida mentiroso e hipócrita que tem sido realidade de muitos casais, inclusive casais ditos cristãos. Deus não quer seu dinheiro, ele quer sua vida inteira e seu coração sincero diante dele. Não se entregue a uma vida de hipocrisia. Isso custará a sua vida literalmente. Não negocie a verdade. Seu casamento deve estar firmado na rocha e nos princípios divinos. Qualquer jeitinho de manter-se em harmonia com seu marido baseado em mentiras e injustiças é construir uma vida na areia. É só uma questão de tempo para todo plano se dissolver e sua vida ser destruída. Peça a Deus para lhe mostrar se você foi ou tem sido uma Safira. Se a sua vida tem sido pautada pela verdade ou pela hipocrisia, ou se você se esconde em uma aparente religiosidade, ou mesmo se você mostra para os outros que você é alguém que você não é. Arrependa-se enquanto há tempo. A misericórdia de Deus tem se estendido, mas ela também tem o nome de justiça. Não existe liberdade sem verdade. Arrisque-se a viver a verdade, pois viver o engano é um risco muito maior. Que os seus planos sejam filtrados pela vontade e o conselho de Deus, e sua vida seja um exemplo não apenas aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus, que sabe tudo a seu respeito. Vamos orar? Deus, que narrativa bíblica tremenda. Senhor, se tu fosses agir hoje como agiste no passado, quantos casais estariam sendo mortos de forma fulminante na tua igreja? A tua misericórdia tem nos alcançado, mas não podemos abusar dela. Muitas mulheres estão vivas, mas na verdade vivem mortas por causa da cumplicidade com o pecado dos seus maridos.
Eu te peço que o Senhor abra os seus olhos, que elas decidam ser fiéis à tua palavra acima de tudo e que, ao invés de serem guiadas por cegos, possam enxergar a verdade e mostrar essa verdade aos seus maridos. Que a conduta delas seja de ajudar seus maridos a serem fiéis a ti e a não mentirem para o Senhor. Que elas decidam deixar toda a hipocrisia, todo o engano e paguem o preço de viver uma vida pautada na verdade. E assim possam salvar a sua vida, o seu casamento, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Perguntas para reflexão ou discussão em grupo. Você acha que uma atitude diferente de Safira poderia salvar a vida dela e a vida do seu marido? Na sua opinião, por que ela não tomou essa atitude? Você tem sido cúmplice de pecado junto com seu marido? Em que isso tem afetado a sua vida com Deus? Existe alguma área do seu casamento que você tem sido mais obediente ao seu marido do que a Deus? Deus abomina a mentira e a hipocrisia. Seu casamento ou sua vida individualmente tem sido marcada por essas duas atitudes? Em que você foi mais desafiada no conteúdo deste capítulo? Há algo novo que você descobriu após a leitura deste capítulo? O que lhe chamou mais atenção? Sozinha ou em grupo, ore pedindo que Deus faça as mudanças que Ele deseja fazer em você. Amém? Espero que você tenha gostado dessa história bíblica e tenha aprendido com ela também, tá bom? Se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar com outras pessoas, tá bom? E de comentar. Muito obrigada por sua audiência e até o próximo capítulo.